É isso. A coletiva foi essa, Alan. Ele acabou fugindo de uma questão, né? Justamente a questão do Gabriel. Ele falando, ninguém é imprescindível é a questão do Flamengo, mas ele não falou porque o Gabigol não entra no rodízio, né? Cara, além disso, ninguém teve a audácia, vamos colocar assim, né, de perguntar sobre o Diego, né? Se a entrada do Diego não diminuiu o ritmo da equipe, acabou atrapalhando um pouco mais. Vamos lá. Coletivo, acho que natural, deu para ver ali, né, pelo semblante que ele está um pouco até emocionado, deu para ver o tamanho da trolha também, porque assim, Marcão, da mesma forma que é muito bom o cara olhar e ver toda aquela massa ali apoiando, irmão, ele já deve ficar assim. No dia que der ruim, né? A chapa vai esquentar. Sabe o que aconteceu? A gente fez um gol muito rápido hoje, né? Faz um gol muito rápido, aí dá aquela aliviada e tal. Aí eu acho que aí vai melhor, né? Hoje foi aquela história, né? Assim, tudo muito rápido, mas foi bom para ele entender um pouquinho do que é o Maracanã, de como, né, as coisas podem acontecer positiva. Ele já percebeu. Espero que negativamente não chegue a tanto. Ele não tente sentir o gostinho e a pressão que é do torcedor rubro-negro. Ele foge de algumas perguntas. Ele não foi tão didático como ele costuma ser, Marcão. Eu não entendi. Se nós pegarmos outras coletivas do Paulo Souza, ele acaba sendo até mais didático, né? Explicando um pouco. Hoje não se entrou muito ali nas questões e teve uma hora ali que ele fugiu, como você muito bem colocou. Rafa, e aí? O que você achou aí da coletiva? Primeiro eu quero dizer que eu concordo. Acho que o Paulo Souza ele vem se tornando um cara mais sucinto, em alguns momentos até mais evasivo. Essa preocupação que ele tinha em ser didático, eu acho que ele está preferindo se preservar um pouco para não ser cobrado ali na frente. A sua percepção foi muito boa, ele nitidamente fugiu de uma pergunta da Isabelle Costa, pergunta muito boa, não gostei muito das perguntas, mas essa pergunta foi algo que a gente de fato queria saber. Ele simplesmente preferiu falar de camisola, não falou de Gabigol, nem de minutos. Mas teve uma outra pergunta que eu gostei também, Marcão, do Caê Mota. O Caê Mota fez uma pergunta de algo que muita gente esperava desde que o Paulo Souza chegou, que é Bruno Henrique ocupando essa ala esquerda, dando amplitude pelo lado esquerdo, jogando bem aberto. Acho que ele usou até a expressão ponta. O Caê Mota pergunta se, com uma possível manutenção desse trio que foi tão bem, Arrascaeta, Ribeiro e Gabigol, se o Bruno Henrique poderia ser aproveitado nessa posição onde jogou Lázaro, onde jogou Marinho e onde vinha jogando o Everton Ribeiro. E essa pergunta ele não fugiu, ele foi bem direto e ele disse: está no horizonte. O Bruno Henrique já sabe e ele pensa sim em usar o Bruno Henrique nessa posição. Achei isso uma boa notícia, acho que é algo que pode sim ser tentado, até para viabilizar a presença de mais jogadores ali de qualidade na frente. Pode viabilizar o Pedro, caso ele faça partidas melhores que ele fez hoje, pode viabilizar o Everton Ribeiro, caso ele mantenha esse nível de jogo dele. O Paulo Souza fez uma ressalva, a qualidade que o Bruno Henrique tem na área, e que realmente isso a gente perde. Isso não é segredo para ninguém. O Bruno Henrique mais perto do gol, ele tem seu valor, mas seria uma forma aí de você ter a composição talvez com a maior qualidade possível. Essa foi a outra pergunta que eu gostei. As outras achei que não tiraram, porque a partir do momento que o técnico entra num estágio um pouco mais defensivo, como é esse do Paulo Souza, o nível da pergunta tem que ser melhor. A pergunta tem que provocar, a pergunta tem que tirar a informação dele. E aí a galera vai precisar também, assim como o time tem que crescer sempre, a galera que faz as perguntas precisa também dar aquela caprichada boa. Senta lá e aguarda, Maria. Senta lá e aguarda. Com relação a essa questão... Estou aguardando. A gente está aguardando. Com relação a esse aproveitamento do Bruno Henrique, quando ele falou disso, eu imaginei aqui uma mudança de esquema tático, que pode acontecer. Porque aí você ficaria com o quarteto de novo, né?
você teria ali o Arrascaeta com o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique com o Gabigol, né? Seria esse quarteto. Eu não consigo ver muito o Bruno Henrique como ala mesmo, ali, fazendo o que estava fazendo hoje, por exemplo, o Lázaro. Se a gente for ver o Lázaro hoje, ofensivamente, apareceu muito pouco, né? E é o forte do Bruno Henrique, né? Tanto é que o Paulo Souza fala que ele é um jogador de área e nós precisamos de jogador de área, né? Então, assim, vocês acham que pode ter alguma mudança de formação? Até agora não aconteceu, né? Até agora é esse 3-4-2-1 aí que vem imperando nas escalações. Vocês acham que pode ter aí um 4-3-3? E aí você centraliza o Gabigol, coloca o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro aberto, sei lá, alguma coisa nesse sentido? Ou não? Ele vai tentar fazer o Bruno Henrique ser esse ala pela esquerda mesmo? É para mim? Faz, pode para os dois. Pode ir, Alan, pode ir. Tá. Então vamos lá, cara. Tem alguns grupos, né, que eu venho visto e venho lendo muito, a galera pedindo, Marcão. Eu acho que depende muito do jogo. A gente vai poder usar um pouquinho mais o Castanho aqui para poder debater sobre isso. Na próxima quinta-feira, então, vai estar novamente, né? Vai estar eu, você e o Castanho. Eu acho que é uma boa pergunta fazer a ele. Eu acho que jogos contra adversários mais frágeis, como foi hoje contra o Bangu, eu acho que encaixa perfeitamente, Marcão. A gente pode colocar ele ali, porque a gente não vai ter tanto, né? Cara, tanta ofensividade do time adversário a ponto de deixar a gente vulnerável nesse ponto ali, né, de campo. Agora, jogos decisivos, os jogos mais difíceis, a reta final, Marcão, eu entendo que pode ser complicado a gente ter um Bruno Henrique ali fechando a segunda linha de 4, por mais que ele possa fazer, eu não sei se o Paulo Souza vai vir, né, e vai jogar dessa forma. Eu acho pouco provável, mas em algumas partidas, como ele vem já desenhando esquemas até mais ousados, né, e o Castanho tentou me convencer, e tem uma galera já defendendo a formação que ele acabou terminando o jogo contra o Vasco, que é apenas um zagueiro, 2 laterais, né, fazendo ali, fechando o trio de zagueiros, o que deixa o time mais leve, mais ofensivo, e aí ele recuou a Arrascaeta ali, então montou também, né, uma linha de atacantes ali para poder espelhar a linha defensiva do Vasco de 6. Vamos aguardar. Eu acho que são jogos e jogos, a gente vai ter que aguardar um pouquinho mais, né, ver se isso tudo vai encaixar. Agora, só para terminar a questão da coletiva do Paulo Souza, ele ainda fala, mais uma vez, durante a coletiva, que ainda não tem um entendimento total, taticamente. Não sei se vocês repararam isso. Ainda falta o entendimento tático e posicionamento de alguns jogadores. É claro que ele não se referiu, não colocou o jogador que talvez não esteja conseguindo entregar taticamente o que ele veio pedindo, mas ainda falta um pouquinho disso, e já se passaram os 7, 8 jogos que ele havia solicitado ao torcedor. E daqui para frente, lembraram vocês que se ele tinha que testar alguma coisa, seria nesse jogo de hoje, contra o Bangu, que não vale mais nada. Daqui para frente, o próximo jogo é uma semifinal, é eliminatório, né? E a gente vai ter que emplacar vitórias aí e confirmar a conquista do Carioca, dado o investimento que o Flamengo tem.